Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar nosso estudo sobre o culto e nós estamos falando dos princípios que norteiam o culto. Nós lidamos com o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, e nós falamos que o culto ele é espiritual e por isso, então, pode tirar, tá, Mirela? Quando for eu aviso. Nós falamos que o culto é espiritual, certo? E por ele ser espiritual, ele não envolve a carne, não envolve questões sensoriais, físicas, materiais, mas espirituais, algo interno do coração. A adoração, portanto, ela não é emocional, uma adoração que toca nos sentidos e nas emoções não é adoração, porque a adoração toca no espírito. A adoração que toca no físico, e, por exemplo, na beleza de uma arquitetura, no cheiro de um perfume, de um incenso, que tocam nos sentidos, isso não é adoração, porque a adoração é no espírito, não é nos sentidos. Mas também nós falamos que a adoração envolve emoções, claro que envolve, mas ela passa pela mente, pela compreensão da verdade que afeta as nossas emoções, e não o contrário. E o perigo que nós vemos hoje, infelizmente, em muitos cultos que... Funcionando? E o perigo, meus irmãos, que nós vemos hoje em dia em muitos cultos, onde as emoções do povo de Deus são manipuladas. E isso é tido como adoração, mas não é adoração. Nós falamos que a adoração ela é simples em comparação com o Antigo Testamento, que havia toda a ritualística, toda a complexidade, todas as regras, as vestes sacerdotais, etc, etc. No Novo Testamento nós não temos isso. Nós falamos que ela é, na verdade, cheia da palavra de Deus, centrada na palavra de Deus, que é a verdade, e ela passa pela compreensão da mente. Uma adoração que não envolve a compreensão da verdade, que não envolve o raciocínio, entender a verdade, irmãos, não é uma adoração. É uma emoção. Então, continuando na aula de hoje, mais um princípio que norteia e que aponta para o que é uma adoração. Ela é mediada por Cristo. A adoração cristã, ela passa pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, abram comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 5. Nós conhecemos essa passagem quando o Senhor se apresenta a Isaías e revela a sua glória. A partir do versículo 5, diz assim: Então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então vejam, meus irmãos, que Isaías, na presença de Deus, ele reconhece a sua indignidade, a sua miserabilidade, pecaminosidade, porque Deus é santo. E diante da santidade do Senhor, ele não pode permanecer impuro. O anjo, então, purifica os seus lábios. Então, nós percebemos que, para Isaías estar na presença de Deus, ele precisa da purificação. Ele precisa do perdão. Outro texto, João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo
capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Vejam o que o evangelista diz. Ninguém viu a Deus, ao Senhor, mas o Filho unigênito, Jesus Cristo, é este que revela o Pai. Então, nós vemos o Pai por meio de Cristo. Cristo é, como diz o autor de Hebreus, a exata expressão de Deus, da majestade divina. Então, nós vemos o Pai em Cristo. Em Hebreus capítulo 4, se nós vemos o Pai em Cristo, nós adoramos ao Pai em Cristo, por meio de Cristo. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Obviamente, esse texto aqui, ele fala de Jesus como nosso mediador, que intercede por nós, que roga por nós, que mediante ele nós achamos graça, etc. Tem a aplicação para a vida toda. Mas vejam, meus irmãos, essa aplicação no culto. Nós entramos na presença de Deus, nós adoramos a Deus, não porque nós somos dignos, não porque nós podemos fazer isso simplesmente porque nós queremos. Nós fazemos isso porque Jesus é aquele que derramou graça sobre nós. E é por meio dele que nós entramos, nos apresentamos diante de Deus, do trono da graça, com confiança. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o nosso mediador. Em Hebreus capítulo 9. Pulem para o capítulo 9. Hebreus 9, 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Essa passagem ela é linda, meus irmãos. O autor de Hebreus, então, diz que o Senhor Jesus Cristo, que ele é o sumo sacerdote das coisas eternas, celestiais, ele entra no santuário celestial e ele sacrifica não sangue de bodes e touros, que purifica exteriormente apenas a carne. O sacrifício dele purifica o coração, purifica a consciência, purifica o mais íntimo, o âmago do ser humano. E aí, por essa purificação, nós podemos servir a Deus com a consciência limpa. Servir a Ele sabendo que Ele perdoou os nossos pecados. E nós podemos também adorar a Ele, porque o Senhor Jesus Cristo purificou as nossas consciências. E nós podemos entrar em Sua presença purificados, limpos. Último texto aqui, Hebreus 10. Pulei um capítulo, Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vejam, meus irmãos, por causa de Jesus, nós nos aproximamos de Deus, nós nos chegamos a Ele com o verdadeiro coração, com uma inteira certeza de fé. Nos chegamos a Ele com os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a água que era lavada, as mãos que eram lavadas do sacerdote no Antigo Testamento, que representava a purificação, ele faz um paralelo aqui, provavelmente com o batismo. Vejam que em Cristo nós somos purificados, lavados, limpos, redimidos, e aí então nós podemos entrar na presença de Deus. Purificados, redimidos e limpos. Ou seja, meus irmãos, não há como haver adoração se essa adoração não ocorrer por meio de Cristo Jesus. E isso aqui entra na questão que eu falei na segunda aula, se eu não me engano, que os únicos que podem adorar são aqueles que foram salvos, são aqueles que foram regenerados, que receberam um novo coração. Porque esses têm Jesus Cristo como seu mediador. O ímpio não pode adorar, porque ele não é espírito. O espírito está morto, precisa de vida. Porque ele não tem o Espírito de Deus, ele não pode adorar. Ele não crê em Jesus Cristo. Ele não foi lavado, purificado e redimido pelo sangue de Cristo. Então, como ele pode entrar na presença de Deus puro e Deus pode aceitá-lo? Como ele pode entrar na presença de Deus e a sua adoração ser aceita? Não pode. Porque a nossa adoração, meus irmãos, quando ela não é mediada por Jesus Cristo, quando ela não passa por Cristo, ela sobe a Deus impura, suja. Porque nós somos maus, o coração é mau, as nossas obras são más, são ruins, são pecaminosas. Então tudo aquilo que nós oferecemos a Deus é manchado com o pecado. Porém, quando nós oferecemos algo a Deus, o nosso louvor, o nosso culto, as orações, a pregação da palavra, quando nós oferecemos isso em Cristo, mediante Cristo, essas obras são purificadas. Em Cristo elas são aceitas. Então é impossível nós adorarmos, meus irmãos, se não for mediante Jesus Cristo. Sem o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa adoração não será adoração. Não haverá adoração. Pode haver emoção, pode haver o sensacionalismo, sentimentalismo, entretenimento, pode haver qualquer coisa, mas não há verdadeira adoração. Porque não é algo feito mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Outro princípio dessa aula. O culto, ele é evangélico. Nós vamos gastar um tempinho a mais nisso aqui. O que significa dizer que o culto é evangélico? Que o culto ele tem um princípio que é ser evangélico. É que ele anuncia o evangelho. Quando eu falo evangélico, não é que é um culto das denominações evangélicas, não é esse. O significado é que um culto, um princípio que norteia o culto, é que ele é saturado do evangelho. Ele anuncia o evangelho, as boas novas de Jesus. Então ele é evangelístico por natureza. Um culto, ele precisa ser evangélico. O que significa isso? Um texto do reverendo Daniel, ele diz: o evangelho não é apenas uma parte do sermão na qual o pastor insta o público a se decidir. O culto inteiro prega Cristo. Perceberam aqui, irmãos? O culto inteiro, ele anuncia o evangelho. Tudo que fazemos no culto anuncia o evangelho e deve anunciar o evangelho. O evangelho, a evangelização, ela não é um departamento da igreja apenas que nós fazemos um planejamento de evangelismo para entregar panfleto, culto ao ar livre, coisa do tipo. Isso é extremamente necessário. Mas não é só isso o evangelho, ou o evangelismo. O nosso culto, ele é evangelístico, por natureza. Porque em todos os componentes do culto, nós anunciamos Cristo e a sua obra. Então, antes de nós entrarmos nesses detalhes, abram comigo aqui, meus irmãos, mais uma vez no texto de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14,
24, 25. Vejam que nesse texto Paulo está falando com aqueles na igreja de Corinto que profetizavam, né? Ele diz assim, 1 Coríntios 24, 25. Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ele fala aqui do ímpio que está na reunião do povo de Deus, que está no meio do povo cristão. E diz que quando então é profetizado, quando é algo que as pessoas compreendem, porque no contexto ele estava falando das línguas e das profecias. Aqueles que falavam em línguas, as pessoas não entendiam, precisava ter um intérprete. Porque se não há interpretação, quem é infiel, o ímpio, ele não vai entender e ele não vai se converter. Como ele pode se converter se ele não entende aquilo que está sendo dito? Então Paulo diz, mas se vocês profetizarem, a profecia, ela vai ter um efeito no incrédulo. Ele ouvirá, crerá, será salvo. E ele vai então dizer que Deus verdadeiramente está entre vós. O que isso significa para nós, irmãos? Há incrédulos no culto. Há ímpios que estão no culto. E esses ímpios incrédulos que estão no culto, o melhor lugar para eles serem evangelizados é o culto. Eles estão no culto, ouvindo a mensagem, ouvindo as canções, ouvindo as orações, e o evangelho está sendo anunciado. E Deus usa isso para trazer salvação. Assim como nesse contexto, um culto ele precisa ser evangélico, evangelístico, tratar do evangelho, porque ele traz salvação. Deus salva mediante o culto. Quando nós tratamos do culto, nós não podemos pensar no culto, meus irmãos, apenas como algo que é feito para nós cristãos, eu digo, para quem é crente, e para o ímpio não. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso culto tem que anunciar o evangelho. Eu não estou querendo dizer que o nosso culto tem que se adequar aos gostos e preferências dos ímpios. Que o culto ele precisa ser maleável, porque o ímpio não gosta de ouvir a palavra, então vamos pregar 15 minutos, porque 40 minutos é muito para ele. Não é esse tipo de adequação que eu digo. A adequação que eu digo é o culto anunciar o evangelho. Então, como que isso acontece no culto? Nós vamos ver então. Quero ver aqui um texto. Como que nós anunciamos, meus irmãos, o evangelho no culto? Então, pensem assim. O culto nós temos esses elementos básicos, vamos listar aqui. Oração, certo? Leitura das escrituras, pregação e louvores, correto? Então, como que o evangelho ele é anunciado nesses elementos? Então, vejam comigo aqui. Nesse livro, o autor ele cita a adoração, que pode ser o convite ao culto, ou a adoração como um todo, a confissão, oração de confissão, a segurança que seria quando nós confessamos os nossos pecados. Aqui na igreja nós temos o costume de, após a oração de confissão, ler um texto bíblico. E eu não sei se os irmãos já repararam que o texto bíblico sempre está atrelado ao perdão dos pecados. Não sei se os irmãos já perceberam isso. É o sinal do quê? Que após confessarmos os pecados, Deus em sua palavra nos assegura o seu perdão. Isso seria a segurança que o autor menciona aqui. As ações de graças, que podem também ser orações de gratidão ou os próprios louvores, e a petição, que seria uma oração de pedidos e intercessões. E a instrução, que é a pregação da palavra. E por fim ele coloca a incumbência e a bênção, que seria o final do culto, a bênção apostólica e a despedida. Então vejam, reparem comigo. Em primeiro lugar, o evangelho, nós estamos falando das boas novas do Senhor, afeta o coração, capacitando-nos a reconhecer quem Deus é. Então nós estamos no culto e nos reunimos para adorar a Deus, já conscientes de quem Deus é, porque nós somos salvos, certo? Não falo isso em relação ao ímpio, mas quem é crente, ele já se reúne para adorar a Deus, sabendo quem Deus é. Então essa verdade já afeta o nosso coração. Ele continua, quando verdadeiramente entendemos a glória da sua santidade, podemos reconhecer quem nós realmente somos e confessar nossa necessidade por ele. Então, reconhecendo quem Deus é e entendendo a sua santidade e majestade,
nós confessamos quem nós somos. Aqui entra a oração de confissão. O que é a oração de confissão, meus irmãos? Senão a oração que confessa, sendo redundante, a nossa miséria. E confessa a dignidade do Senhor. Certo? Continua. Em seguida, o Evangelho nos assegura da graça que ele providencia, que é o texto que anuncia o perdão dos pecados. E nossos corações respondem em ações de graças, louvores, orações, e com uma humilde petição pela sua ajuda, a oração de intercessão, para que possamos ofertar a ele a devoção correta. Em resposta ao nosso desejo por ajuda, em resposta às nossas orações, às petições e às intercessões, o que Deus faz? Ele providencia a palavra, a pregação da palavra. Nós atendemos a sua instrução, a pregação da palavra, sabendo que somos incumbidos a fazê-lo e temos a promessa de sua bênção ao vivermos por ele. Perceberam aqui, meus irmãos, como o Evangelho está unindo toda a estrutura do culto? Desde o momento em que nós chegamos ao culto, reconhecendo quem ele é, ao momento que nós confessamos os nossos pecados, reconhecendo quem nós somos, por reconhecer quem ele é, clamando tendo a certeza e a segurança do seu perdão, clamando por sua ajuda, por sua graça, intercessão. Então Deus providenciando a instrução da sua palavra por meio da pregação, e diante desta instrução, nós somos incumbidos, temos uma tarefa de ir e viver para a glória dele, sob a bênção dele, a bênção final do culto, a bênção apostólica. Já perceberam, irmãos? A bênção apostólica ela não é só uma questão litúrgica e vazia, significa a bênção de Deus sobre o seu povo, para nós, a partir do momento que saímos dessa reunião, irmos e vivermos para a sua glória, em obediência a ele e a sua palavra que nós ouvimos no culto. Perceberam como o Evangelho ele conecta todas essas coisas? Como o Evangelho ele permeia todo o culto? Isso é um culto evangélico. Quando eu falo culto evangélico, eu não digo, tem visitante aqui? Ah, tem. Oh, bem-vindo, irmão, vamos tocar música. Visitante, seja bem-vindo. Isso não é um culto evangélico. Um culto evangélico é isso aqui. O Evangelho permeia tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Não é muitas vezes dito de forma explícita, mas ele está ali implicitamente. Obviamente que o ímpio ele não vai reconhecer isso aqui que eu estou falando para os irmãos. A estrutura não vai. Mas alguma coisa do que nós fazemos aqui irá afetá-lo. Ele irá olhar e dizer, essa oração de confissão, esses homens estão reconhecendo a sua indignidade, reconhecendo a dignidade de Deus. Isso irá afetá-lo de alguma forma. A instrução da palavra irá afetá-lo de alguma forma. Os louvores que nós cantamos irá afetá-lo de alguma forma. Agora, pense, meus irmãos, se nós não temos no culto uma oração de confissão que reconhece os nossos pecados, o que nós comunicamos para um descrente, um incrédulo que entra no nosso meio? Se a pregação da mensagem ela é a mais reduzida possível, a mais didática possível, e o sermão ele se torna uma palestra de uma empresa, o que nós comunicamos? E a disposição das pessoas, o sentimento das pessoas que estão no banco é um sentimento de enfado e não de temor, de reverência em ouvir a palavra de Deus. O que nós comunicamos para o incrédulo que entra no nosso meio? Perceberam a seriedade disso? Do culto ser evangélico? Meus irmãos, nós não podemos honrar o Evangelho e ao mesmo tempo adorar através de maneiras que porventura venham distorcê-lo. É isso que eu estou fazendo aqui, que eu mencionei. Nós não temos a confissão, nós não nos portamos com reverência e temor na pregação da palavra, nas orações. Nós estamos distorcendo o Evangelho que a gente deveria honrar. Ele está sendo pervertido. Então, de forma implícita, ele está sendo pervertido. E de forma explícita, quando tudo que fazemos no culto, nada fala do Evangelho. Então, não a oração de confissão, porque não,
A gente vive dias difíceis, cada um tem seus problemas, tem as suas dificuldades, então chegar no culto, ficar reconhecendo o seu pecado, a sua miserabilidade, é muito pesado, é muito difícil, é cansativo, o incrédulo não quer isso, vamos tirar isso. Uma pregação de 40 minutos, é demais, é muita coisa. A oração, vamos diminuir, põe mais louvor, deixa mais louvores, que aí a pessoa se sente bem, ela chora, ela se emociona. O evangelho está sendo tirado de forma explícita desse culto, irmãos. Como que nós podemos honrar a Deus quando o evangelho não é honrado? Pensem nisso, meus irmãos. Quero ler mais uma passagem aqui. Vejam bem, prestem atenção aqui. A liturgia cristã de culto possui um padrão evangélico, não porque o livro de regras de alguma pessoa assim o exige, mas porque crentes expressam seu amor a Deus, respondendo da maneira como ele tem expressado seu amor por elas. Prestem atenção nisso. Ele não expressa seu amor por nós ordenando rituais para nos constranger, mas mandando o Filho para nos redimir. O culto é uma resposta ao nosso Redentor. O coração da adoração cristã é amor por Cristo. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor por quê, irmãos? A síntese disso, porque nós amamos ao Senhor. Essa deve ser a síntese. Não porque é uma obrigação, não porque, apesar de ser um dever, mas não porque eu não tenho nada melhor para fazer. Nós nos reunimos por amor a Cristo. Ele continua. Não podemos amá-lo sem exaltar a sua grandeza, sem confessar nossa fraqueza, a oração de confissão. Sem buscar sua bondade, a oração por petição, por ajuda. Sem agradecê-lo pela sua graça e sem viver pela sua glória. Por isso, por causa do nosso amor por ele, nós o adoramos dessas maneiras. Assim, nosso culto tem um padrão evangelístico, não porque somos forçados a praticar este ritual, mas porque os nossos corações estão compelidos a amar Jesus. Então vejam que nós temos esse padrão evangelístico. O evangelho permeia a estrutura do culto, porque nós amamos Jesus. Não há outra forma de fazer isso. Não há outra forma de expressar o nosso amor pelo Senhor, se não for expressar, honrar o seu evangelho, a sua obra por nós, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos, o que Ele fez por nós, a nossa dependência dEle e o nosso amor e desejo de viver para Ele. Que coisa bela, não é, irmãos? Sim ou não? Pode perguntar. Sim. Essa estrutura, ela veio de onde? Por exemplo, na época de Jesus frequentava o templo, na época de Jesus, por exemplo, como que eram os cultos? E aquele momento em que a Bíblia fala que Maria se deu conta que ele não estava junto, que ele tinha, né, depois descobre que ele tinha voltado lá dentro, ele estava discutindo. Naquele momento, era o culto que ele podia discutir? Não. Ou que momento era aquele que aconteceu? Não era. Ali ele estava reunido com os autores da lei conversando apenas, não era o culto. No templo. Nós temos o culto no templo e o culto na sinagoga. São coisas diferentes, tá, irmãos? Então, no templo envolvia sacrifícios, a sinagoga não. No templo envolvia músicas com instrumentos, de cordas, etc. Nós vamos falar disso mais na frente. Na sinagoga não havia instrumentos. Essa estrutura que eu mencionei aqui é uma estrutura, digamos assim, nesse livro o autor ele dá um exemplo da estrutura da Igreja Católica medieval, antes da Reforma Protestante. Ele dá o exemplo de Lutero, o exemplo de Calvino, dos puritanos na Inglaterra e de um modelo mais moderno, que ele coloca lá em 1970, de liturgias. E em todos esses contextos, esses elementos que eu listei, eles estão lá. A ordem pode mudar, mas eles estão lá. Então, por exemplo, no livro, ele coloca a confissão no início do culto. Aqui, nós fazemos ela antes da pregação, não está no início. Então, a ordem dos elementos
da estrutura, ela muda, ela varia, mas elas estão presentes. Então, por exemplo, na Igreja Católica tem oração de confissão, certo? É um elemento que tem nas igrejas protestantes. Tem a pregação da palavra? Tem. Tem os louvores? Tem. Então, todos esses elementos, digamos assim, eles são um denominador comum em todas as tradições cristãs. Seja protestante, seja católica, seja ortodoxa. O ponto varia a ordem e a sequência com que elas são estruturadas. Isso varia. E claro, a visão católica de culto é diferente da visão protestante. Então tem um pano de fundo teológico, etc. Certo, irmã? Mas o ponto aqui esses elementos eles estão presentes nas várias tradições. Tá? Então esse é o contexto. Sobre os louvores no templo, na sinagoga, eu vou falar mais na frente quando a gente for falar de louvor, tá bom? Então, na sinagoga já tinha a oração, a leitura do texto bíblico, o sermão, a exposição e explicação do texto. Paulo, quando ele se reunia nas sinagogas em Atos, ele ia para as sinagogas fazer o quê? Pregar Jesus Cristo, certo? Então era o momento do culto lá. Então era o momento onde ele pregava o texto. Então tinha o sermão, tinha a leitura, tinha a oração, e tinha os louvores, mas não os louvores com instrumentos. Então esses 4 elementos é o que nós temos em todas. Todas as igrejas, todas as tradições têm isso, certo? Agora, existem algumas diferenças. Então, por exemplo, vamos só mencionar aqui rapidinho. Quando nós confessamos o nosso pecado, eu mencionei aqui que nós lemos um texto bíblico depois, certo? Falando sobre o perdão dos pecados, correto, irmãos? Esse texto se refere ao quê? Temos a certeza que Deus perdoa os nossos pecados, correto? Na Igreja Católica já é diferente. Esse momento de absolvição não é de um texto bíblico, é da autoridade dada por Deus, na visão da igreja, pelo Papa, pelo padre. Então, assim, os luteranos também fazem isso. Confessamos os nossos pecados, e aí o ministro diz, eu perdoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é exatamente com essas palavras, mas a absolvição nessas liturgias vem do ministro. O ministro representando Deus, significando que os pecados do povo de Deus estão perdoados. Os irmãos entenderam? Calvino, ele queria fazer isso na igreja de Genebra. Só que os suíços falaram, não, isso é muito católico romano. Não vai fazer isso aqui não. E ele teve que tirar essa absolvição. Certo? Então aqui na nossa igreja, essa absolvição, ela não é com eu, pastor, depois da oração, o pecado do povo de Deus está perdoado. Eu não faço isso. Então eu leio o texto, e no texto que fala de perdão, nós temos a certeza do perdão dos pecados. Entendeu aqui, irmãos? Tranquilo? Então, assim, a ordem varia, e a forma como nós apresentamos isso varia também. Certo? Então a absolvição aqui é com o texto bíblico. Em outras liturgias é com o ministro, que dá a absolvição em nome de Deus. Certo? Então, o convite, nós convidamos as pessoas a cultuar ao Senhor no início do culto, certo? Eu começo o culto como? Um silêncio, nós lemos um texto, não é isso? Os irmãos já perceberam? Esse primeiro texto significa o quê, meus irmãos? Alguém sabe me dizer? O que ele significa? Chamado, é Deus chamando o seu povo. Então a primeira leitura representa Deus convocando o seu povo para adorá-lo, certo? Em algumas liturgias, isso começa com música, não com texto bíblico. Entenderam? Então tem essas diferenças. Eu quero mostrar nas próximas aulas a diferença de algumas liturgias, tá bom? Ok? Aí a gente entra com mais detalhes nisso. Certo? Então, meus irmãos, vejam que o culto, ele é evangelístico porque ele anuncia Cristo, ele prega Cristo. Nós vemos a grandeza dele, nós vemos a nossa pecaminosidade, a nossa miséria. Nós clamamos pela sua ajuda, nós temos a instrução de Deus no sermão e na palavra. Nós temos a bênção dele no final do culto. Tudo isso permeia o culto. Então, o culto, ele é evangélico não só no sermão. Não é apenas o sermão que anuncia o evangelho. Não é apenas nos sacramentos, que é na ceia e no batismo, que o evangelho é visto. Quando nós vemos um batismo, estamos olhando e um batismo está acontecendo, o que aquilo representa?
A morte para o mundo e o nascimento para Cristo, correto? Isso é o Evangelho. A união do cristão com Cristo. Só que nós estamos vendo o Evangelho. O Evangelho está sendo representado de forma visível. A ceia é o quê? É a nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. A ceia, ela é a representação visível da união que nós temos com o Senhor e com uns com os outros. Então o Evangelho ele é visto. Então, o Evangelho ele é pregado no sermão, ele é visto nos sacramentos, e não só isso, ele permeia a estrutura do culto, os elementos do culto, a ordem do culto. Ele direciona essa estrutura, meus irmãos. Então, ele não está apenas na pregação e nos sacramentos. Ele também está na estrutura, na ordem do culto. Ok? Agora sim, Mirella, por favor, coloca aquela imagem. Veremos a graça de Deus nesses elementos. Ali nós temos o culto cristocêntrico, né? O autor, então, ele coloca, veja, meus irmãos, entre parênteses, os mesmos elementos que eu mencionei aqui. Adoração, confissão, a certeza, que é a absolvição, certeza de fé, ações de graças, petição e intercessão, a instrução da palavra, que é o sermão, a comunhão, que é a ceia, e a incumbência e a bênção. Então, seria uma estrutura básica de um culto, sabe? Simples. Todo culto cristão tem isso. Podem variar a ordem, pode ter uma ênfase maior em tal coisa e não naquela, em algumas liturgias, pode ter um acréscimo de algo, mas nem o culto tem menos que isso aqui. Todo culto tem isso aqui. Não vou dizer todo culto, porque eu não conheço todas as igrejas, né? Mas a maioria das igrejas, elas têm minimamente esses elementos aqui. Então, o reconhecimento do caráter de Deus, que é basicamente a adoração, é isso, é dar a Deus o seu valor, a sua dignidade, reconhecimento do nosso caráter, que é a confissão, a afirmação da graça ou a certeza do perdão, da graça que Deus nos dá, a expressão de devoção, que são as ações de graça, com oração, com louvores, desejo por ajuda para viver por Deus e para Deus, a oração de petição e intercessão, adquirir conhecimento de como agradar a Deus, a pregação da palavra, a comunhão com Deus e com o seu povo, ceia, viver para Deus com a bênção dele, que é a incumbência e a bênção final. Agora, pude pôr o slide, por favor, Mirella. Vejam, meus irmãos, a graça de Deus em cada elemento desse. A adoração é o reconhecimento da grandeza e da graça de Deus. Nós reconhecemos isso. Confissão, reconhecimento do nosso pecado e da nossa necessidade da graça. Nós reconhecemos que necessitamos da graça de Deus. A certeza é a afirmação da provisão da graça de Deus. Quando nós, então, lemos o texto após a confissão de pecados, nós temos a certeza que Deus providencia graça sobre nós. Perdão dos pecados. As ações de graças é a nossa expressão de louvor e agradecimento pela graça de Deus. A petição e a intercessão é a nossa expressão de dependência da graça de Deus. A pregação, a instrução é adquirir o conhecimento para crescer na graça de Deus. A comunhão é para celebrar a graça da união com Cristo e com o seu povo. Irmãos, estar unidos com o Senhor Jesus Cristo, estar unidos uns com os outros, é a bênção de Deus. É uma dádiva de Deus, é uma graça do Senhor. E a incumbência e a bênção é viver à luz da graça de Deus, daquilo que Ele nos ensinou, das bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Então percebam que em tudo, meus irmãos, a graça de Deus permeia. E assim, não poderia ser menos que isso. O Evangelho permeia toda a nossa vida. Nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Percebe, meus irmãos, que tudo que nós fazemos na nossa vida tem a ver com o que Cristo fez por nós? Com o Evangelho? O Evangelho permeia tudo na nossa vida pessoal, privada, como marido, como mulher, como profissional no trabalho, como um cidadão, etc. E principalmente, muito mais, no culto. O Evangelho permeia o culto que nós oferecemos a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa poderosa. E assim, é triste nós nos reunirmos para adorar a Deus e não termos ciência disso. O culto vira uma coisa mecânica, sabe? É automática.
Nós não temos ciência, nós precisamos ter ciência disso. Nós nos reunimos por amor ao Senhor, por causa da sua graça, para a sua glória. Este é um culto evangélico, porque ele anuncia o evangelho, ele prega Cristo em todo culto. Em todo culto, nos louvores, nas orações, na pregação, na bênção, em todo o culto. A citação do Brian, aqui, de novo, do autor do livro, ele diz: assim como a pregação representa o evangelho em palavras, os sacramentos representam o evangelho em símbolos, a liturgia do culto, a ordem do culto, representa o evangelho em estrutura, que é isso aqui que nós vimos. Essa ordem, ela representa o evangelho, a graça de Deus em cada aspecto. Abram comigo, meus irmãos, em Zacarias, capítulo 8. Antigo Testamento. Zacarias 8. Zacarias 8, versículo 20. Zacarias 8, 20. Zacarias 8, 20, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então veja que essa profecia, ela anuncia que chegaria um momento onde as nações adorariam a Deus, que a adoração no Antigo Testamento ela estava restrita a Israel. Quem tinha os cultos, as promessas, as alianças, era Israel. Deus era adorado em Israel, não em outras nações. Mas a profecia anuncia que haverá um momento em que as nações elas vão ir a Jerusalém para adorar a Deus. Elas vão pegar nas vestes dos judeus e dirão: iremos convosco, porque nós também reconhecemos que Deus está no meio de vocês. Ou seja, são nações gentias que se converterão e falarão: nós iremos com vocês adorar o Deus de vocês, porque Ele é o nosso Deus. Então é claro que isso aqui, meus irmãos, é uma profecia que aponta para a era que nós vivemos, não é algo literal, não é que vai ter ainda Israel, coisa do tipo, não é isso. Inclusive nós já falamos sobre isso uma vez aqui, no início na verdade no ano passado, sobre Israel, então não vamos entrar nesse mérito, mas veja, é uma profecia que aponta para a era que nós vivemos da igreja. O evangelho alcança as nações, e as nações elas vão buscar o Senhor. O evangelho se estende, não está restrito a Israel, mas se estende às nações. Alcança outros povos. Como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: chegará o dia em que os verdadeiros adorarão o Pai, não aqui, não lá. Certo? Não nesse monte, não naquele, mas em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E o texto diz isso, que os gentios vão pegar no judeu e vão dizer: vamos adorar a Deus convosco. O que mostra aqui, meus irmãos? A conversão. E o culto, ele é isso. Ele é evangelístico. As pessoas olham e falam, elas entram no culto, ímpias, incrédulas, mas saem convertidas. Fala: eu vou voltar aqui, eu vi que Deus está no meio desta igreja, e eu voltarei. Não por uma manipulação das emoções, pelos sentidos, Não. Por apelos emocionais, com apelos que eu digo para a influência da música, coisa do tipo. Não, mas pela verdade. Pelo evangelho que ela vê na estrutura, nas orações, nos louvores, na pregação, na comunhão dos irmãos após o final do culto. Ela vê o evangelho nessas coisas, ela vê Jesus Cristo. Então ela diz, pega na orla e diz: irei convosco, porque Deus está no meio de vocês. É bem parecido com o texto que nós lemos em Coríntios. Acabamos de ler em Coríntios 14, lembra, irmãos? O Paulo diz: mas se vocês profetizarem e entrar o incrédulo, ele vai ser convencido dos seus pecados e ele vai dizer: verdadeiramente Deus está no meio de vós. Nós acabamos de ler o texto.
É a mesma coisa aqui em Zacarias. Reconhecemos que Deus está convosco. Deus está no meio de vós. Irmãos, essa tem que ser a nossa alegria. Um ímpio entrar aqui e chegar e falar, eu reconheço que existe Deus aqui neste lugar. Que Deus está no meio de vós. Numa igreja que eu congreguei, eu lembro que algumas pessoas chegavam lá, eles já eram crentes vindo de outras igrejas, né? Mas eles terminavam o culto e eles falavam assim, nossa, até que enfim eu entrei numa igreja com cara de igreja. É assustador isso. Até que enfim eu saí de um culto que parecia um culto. Porque hoje as igrejas, elas parecem tudo, menos igreja. Certo, meus irmãos? É para tornar o culto mais palatável para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Então a gente meio que vai abandonando algumas coisas, vai se moldando, e infelizmente isso é um mundanismo dentro da igreja. A pessoa ela tem que entrar na igreja, no culto, e ela falar, aqui é uma igreja. Realmente é diferente do que eu vejo lá fora. Ela não pode olhar para cá e ver a mesma coisa que ela vê em qualquer outro lugar. Tem que chegar aqui e falar, não, realmente, isso é diferente. Realmente, Deus está no meio deste povo. Realmente, há uma reverência e um temor neste lugar. É isso, meus irmãos. O último texto que eu irei ler deste autor, Brian. Vejam que coisa bonita. Sobre o Evangelho. Diz assim: a história da adoração cristã é a história do Deus que veio redimir seu povo. Quando contamos tal história em nosso culto, nossos corações são movidos por seu amor e nós queremos contar ao mundo a seu respeito. Intuitivamente, nós sabemos que mais glória virá àquele que desejamos adorar se mais pessoas adorarem conosco. Lembra do culto público que eu falei? E quando nosso culto ressoar com a mensagem do seu amor por nós, nossos corações ressoarão com amor por ele e pelos seus propósitos. Entenderemos mais e mais que nosso culto faz parte da missão de Deus, que é em fazer seu Filho conhecido aos nossos corações e ao mundo. Que coisa bela, né, meus irmãos? O culto, ele é para alimentar as nossas vidas, para Deus nos fortalecer, e é para converter o pecador. É para fazer Deus conhecido e amado em nossos corações, e amado e conhecido no mundo. Este é o culto que glorifica Cristo, anuncia a sua obra e o que ele fez por nós. E nós nos reunimos, e nós que nos reunimos para adorar a ele, somos a prova da obra dele, do que ele fez na nossa vida. Por fim, para a gente encerrar, o último princípio desta aula é: se o culto, meus irmãos, é mediado por Cristo, se o culto ele é evangélico, ele anuncia o evangelho, ele anuncia as boas novas de Cristo e aquilo que Cristo fez, por necessidade, o culto ele é cristocêntrico. Ele anuncia, Cristo está no centro de tudo. Ele é o nosso mediador. A estrutura do culto é permeada por aquilo que ele fez por nós na cruz. Por necessidade, ele é o centro de tudo que nós fazemos. Logo, cultos que não têm o Senhor Jesus Cristo como centro estão falhando. Há um princípio que está sendo rejeitado. A nossa vida é dar toda a glória a Deus e ao seu Filho aqui. Aquilo que ele fez por nós. E o culto é isso, é a glória a ele, porque ele é o centro de todas as coisas. Se nós não colocamos o Senhor Jesus Cristo como centro do nosso culto, nós estamos falhando neste princípio, meus irmãos. Porque ele é o mediador, o evangelho está sendo anunciado e permeia toda a estrutura. Por que então ele não é o centro? Então veja, se o evangelho não permeia o nosso culto, muito provavelmente Cristo não vai estar no centro desse culto. Mas se o evangelho permeia o culto, Cristo vai estar sendo honrado e vai estar no centro do culto. Uma coisa leva a outra. Nós não podemos ter uma sem ter a outra. Se nós deixamos uma, nós perdemos a outra. Eu vou ler aqui mais uma passagem. E isso, infelizmente, acaba acontecendo muito, meus irmãos. Vejam aqui. Cristo, ele é o centro do nosso culto.
Nós honramos o Pai quando cantamos sobre sua grandeza a corações humildes e preparamos esses corações para receberem a graça que Cristo dá. Veja bem, e se não mencionássemos a provisão de Cristo, a sua graça, a sua obra, então rebaixaríamos o Deus que o enviou. Mesmo se amontoássemos muito mais música sobre o Pai. Porque ele diz, se a gente canta canções, mas não fala da obra de Cristo e do Evangelho, nós estamos desonrando a Deus. Porque foi o próprio Deus que enviou seu Filho, para o seu Filho ser honrado, para ele ser proeminente em todas as coisas. Se nós honramos a Deus e nós não honramos a sua obra na cruz do seu Filho, nós estamos desonrando a Deus, meus irmãos. Da mesma forma, nós honramos o Espírito quando pedimos que ele nos ajude a entender os testemunhos das Escrituras sobre a obra de Cristo. E nós entristeceríamos o Espírito se fizéssemos dele, cujo ministério é testificar de Cristo, o objetivo principal do nosso culto. Então, quando nós fazemos do Espírito Santo o foco do nosso culto, nós estamos errando, porque o foco do Espírito Santo é Jesus Cristo. Se o foco do Senhor Jesus Cristo, se o foco do Espírito de Deus é glorificar a Cristo, por que então nós não glorificamos a Cristo como o Espírito de Deus faz? Portanto, meus irmãos, cultos aonde o Espírito de Deus é centrado, é o centro deste culto, está errado. Não é o Espírito que é o centro do culto. Não é Deus Pai, é o Deus Filho. O Deus Pai enviou seu Filho e honra o seu Filho. O Deus Espírito testifica da obra do Deus Filho. Por que então nós não honramos o Deus Filho? Perceberam aqui? Então nós vemos, infelizmente, muitos cultos onde a ênfase está desbalanceada. O Espírito de Deus dá ênfase no Filho. João 16 fala isso. Mas nós achamos que somos mais sábios do que Deus e damos ênfase no Espírito. Não, meus irmãos. Se o Deus Espírito de Deus, Espírito Santo, dá ênfase ao Filho, sigamos o seu exemplo. Vamos dar ênfase ao Filho no nosso culto. Porque ele é o centro do nosso culto. Amém? Amém. Vamos encerrar, que o tempo se esgota. Senhor, graças te damos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, por esta aula, por tua palavra. Nós te honramos, te exaltamos, Senhor, e agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, por tua obra na cruz, Senhor, pelo teu sangue sendo derramado, pelo perdão dos pecados que nós temos no teu Filho Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a tua graça, a nos deleitarmos em tua graça, a amarmos o Senhor, para virmos e cultuar a ti, Senhor, cientes da tua grandeza, da tua majestade, da tua dignidade e da nossa, Senhor, miserabilidade, pecaminosidade, indignidade, Senhor. E clamando por tua dependência, clamando, ó Pai, por tua graça, para que possamos, ó Pai, sair daqui com a tua bênção, para viver para a tua glória, para viver, para honrar o teu Filho, para fazer o teu Filho amado e conhecido, ó Pai, cada vez mais em nossa vida, em nossa família e no mundo, Senhor. É o que nós rogamos e clamamos e pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguma pergunta, meus irmãos? Rapidamente? Por favor, irmão. Para que os irmãos profetizassem, eu entendi que a profecia aqui é a palavra, né? Mas lá eles usavam como eis que o Senhor manda te dizer, né? Se o pastor deixasse um pouco mais claro, né? Eu posso falar isso na próxima aula, porque eu vou mencionar isso, sobre a ordem do culto, tá? Esse é o princípio da próxima aula, aí a gente lida com isso, tá bom? Outra coisa? Alex. Sim.
Sim, a pregação, ela não é o culto, ela é uma coisa que faz parte do culto. Ela por si só não é o culto. Entendeu? Então são coisas diferentes, sim. O culto envolve mais elementos, não só a pregação. A pregação por si só não é o culto. Tranquilo? Meu irmão. Irmãos, meus agradecimentos, não tenho agradecimento para fazer.